Oi, amores! Hoje vamos relembrar tudo o que estudamos até aqui sobre os grupos humanos da pré-história. Vamos retomar os estudos sobre os avanços e descoberta do período paleolítico e também do período neolítico. O período paleolítico também é chamado de Idade da Pedra Lascada, pois a fabricação de ferramentas como machados, lanças, cajados, facas e outros objetos eram feitos basicamente de pedra. Houve nessa época uma grande descoberta, foi a produção do fogo, que eles passaram a fazer por meio de dois processos. Um desses processos era, eles fixavam duas pedras sobre um maço de palha seca. A faísca obtida incendiava a palha, produzindo assim o fogo. A outra maneira era com o uso de um graveto, que eles giravam sobre o furo de uma madeira seca e, por meio do aquecimento, gerava calor, que também aquecia a palha e provocava o fogo. Mas será que eles não conheciam fogo? Conheciam, por meio das queimadas ocorridas pela queda de um raio, por exemplo. Porém, eles não tinham controle sobre o fogo e não sabiam como produzi-lo. A economia nessa época era de subsistência, ou seja, eles coletavam para a sobrevivência do grupo, não colhiam para armazenar, nem tampouco para comercializar. Todos os bens produzidos como ferramentas e utensílios eram de propriedade coletiva. Não podemos esquecer que o modo de vida deles era nômade, ou seja, eles mudavam de um lugar para o outro em busca de um lugar melhor para viver. Viviam em pequenos bandos, caçavam, pescavam e colhiam frutos. Também se dedicavam à fabricação de instrumentos, que era feito de osso, de pedra lascada, e tinham costumes de se abrigar em cavernas ou choças, que eram casas pequenas feitas de palha. Depois de muito tempo, esses hominídeos passaram a praticar agricultura, criar animais, e por isso eles não se deslocavam mais com grande frequência como faziam antes. Os alimentos passaram a ser produzidos em uma quantidade bem maior, iniciando assim o comércio por meio de trocas. Eles se tornaram sedentários. Nos dias de hoje, sabemos que ser sedentário traz sérios problemas à saúde das pessoas, não é verdade? Por isso, é necessário que a gente se mantenha sempre em movimento, praticando atividades físicas. O período neolítico também é conhecido como período da pedra polida. Eles passaram a construir instrumentos feitos com a pedra polida. Também já praticavam a tecelagem, técnicas para moer grãos, confeccionar objetos feitos de metais e também praticar a cerâmica. E a fabricação desses objetos feitos de cerâmica tornou a vida desses hominídeos bem mais prática. Por quê? Porque as peças que eram preparadas por eles dava para fazer alimentos, que era usando as panelas, ou até mesmo para consumir, pois eles podiam utilizar o copo, tigelas e pratos. Outros ainda eram utilizados para armazenar sementes. No final do período neolítico, os nossos ancestrais passaram também a produzir ferramentas e outros instrumentos com metais. E por isso essa fase ela também passou a ser conhecida como Idade dos Metais.
Nós vimos anteriormente que no período neolítico esses hominídeos viviam da caça, mas isso não quer dizer que quando eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários, eles deixaram de praticar a caça, não. Eles ainda caçavam. Com o processo de sedentarização, os hominídeos eles passaram a se reunir em aldeias. Essas aldeias, elas contribuíram para o surgimento de muitas cidades e assim começou uma nova organização social. As cidades, elas eram construídas próximas dos rios. Por quê? Porque perto dos rios, eles podiam ter água com mais facilidade. E essa água, ela era utilizada para o consumo próprio, para a pesca, para a irrigação das plantações, entre outras necessidades do grupo. Agora é a sua vez de colocar em prática tudo o que aprendemos. Realize as atividades propostas com muita dedicação. Estarei aguardando, ok? Beijos e até a próxima aula!